Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Emily Carter sempre conheceu as dificuldades. Órfã aos 10 anos, cresceu num apartamento apertado com sua tia, Margaret, uma mulher dominadora que raramente demonstrava afeto. A vida de Emily girava em torno de trabalhos ocasionais. Trabalhava num café de manhã, ajudava a tia à tarde e cuidava do irmão mais novo, um vizinho que considerava da família. Apesar de tudo, Emily continuava sorrindo. Sonhava em um dia escapar daquela vida modesta, em viajar, em viver o amor verdadeiro, mas acima de tudo, em encontrar alguém que a aceitasse por quem ela era, não pela sua aparência ou riqueza. Certa noite, em um evento beneficente realizado em um antigo centro comunitário da cidade, Emily sentiu-se compelida a participar. Ela simplesmente ia ajudar, sem imaginar que naquela noite sua vida mudaria para sempre. O salão estava decorado com luzes de fada, com mesas repletas de pratos simples, porém elegantes. Os convidados eram, em sua maioria, moradores locais, rostos familiares e amigáveis, mas entre eles, um homem se destacava por sua calma e serenidade. Liam Bennett era alto, com cabelos levemente despenteados e olhos azuis profundos que pareciam ler além das aparências. Ele tinha um sorriso caloroso, mas um certo mistério o envolvia. Ao contrário dos outros homens presentes, ele não falava muito sobre si mesmo e parecia genuinamente interessado em Emily quando conversaram pela primeira vez. Ele a ajudou a carregar uma bandeja de bebidas, ofereceu-lhe um buquê de flores que acabará de colher no jardim do centro e o mais importante, ouviu-a como ninguém jamais havia feito. Durante várias semanas, o relacionamento deles se desenvolveu rapidamente. Emily sentiu-se vista, compreendida e amada pela primeira vez. Liam era atencioso, engraçado e protetor, mas mantinha uma estranha descrição sobre sua vida. Emily simplesmente presumiu que ele vivia modestamente como ela, e o fato de ele trabalhar no ramo empresarial pareceu suficiente. Quando Liam a pediu em casamento, Emily, arrebatada pelas emoções e pelo amor que sentia, aceitou sem hesitar. Ela acreditava que estava se casando com um homem simples, um homem como ela, sem saber a verdade. Liam era, na verdade, um bilionário, herdeiro de um colossal império industrial, que escondia sua imensa riqueza para encontrar alguém que o amasse por quem ele era e não por seu dinheiro. O dia do casamento se aproximava e Emily, em seu vestido simples, porém elegante, não fazia ideia de que sua vida estava prestes a mudar drasticamente. Ela pensava ter encontrado o amor verdadeiro, sem saber que o mundo que conhecia seria virado de cabeça para baixo pelo segredo que Liam guardava com tanto ciúme desde o primeiro dia. Emily Carter acordou naquela manhã em seu pequeno apartamento, ainda sonolenta, mas com o coração leve. Ao seu lado, Liam dormia tranquilamente, com uma das mãos repousando sobre sua barriga como se a protegesse. Ela sorriu, lembrando-se da noite anterior. Tudo tinha sido perfeito. O casamento simples, porém emocionante, os olhares carinhosos dos vizinhos e dos poucos amigos presentes e, acima de tudo, a sinceridade de Liam, que a fez sentir-se amada por quem ela era. Para Emily, a vida com Liam era como um sonho acordado. Ele a ajudava com as tarefas diárias, ria de sua falta de jeito na cozinha e, às vezes, a surpreendia com pequenos gestos, um café quente na porta de casa, um bilhete carinhoso deixado na mesa do café da manhã ou um passeio improvisado no parque próximo. Ela nunca havia conhecido tanto amor e atenção, e seu coração transbordava de gratidão. Mas por trás dessa aparente felicidade, escondia-se um segredo. Liam, por trás do sorriso e da falsa simplicidade, levava uma vida dupla da qual Emily não fazia a mínima ideia. À noite, quando dizia que precisava trabalhar até tarde no escritório, ele desaparecia em limusines pretas e escritórios ultramodernos. Emily pensava que ele simplesmente tinha um emprego exigente, mas, na realidade, ele comandava um império industrial multibilionário, do qual a maioria das pessoas nunca tinha ouvido falar. Ele optara por esconder essa verdade, querendo descobrir se Emily o amara por quem ele era ou por sua riqueza. Certa tarde, Emily decidiu surpreender Liam no escritório e levar-lhe o almoço. Vestida de forma simples com uma sacola de lona contendo um sanduíche e um smoothie, ela chegou a um enorme edifício de vidro e aço. Lá dentro ficou impressionada com a opulência, amplos corredores, obras de arte modernas, secretárias impecavelmente vestidas e um saguão que faria inveja até aos hotéis mais luxuosos. Emily sentiu o coração apertar. Acabará de descobrir, sem querer, o segredo que Liam guardava há tanto tempo. Ela bateu timidamente na porta do escritório dele e Liam, surpreso mas aliviado em vê-la, levantou-se para abraçá-la.
Emily, o que você está fazendo aqui? Perguntou ele com um sorriso nervoso no rosto. Eu só queria trazer seu almoço. Ela respondeu corando, incapaz de esconder seu espanto com todo aquele luxo. Liam sentia uma mistura de admiração e preocupação. Ele amava Emily mais do que tudo, mas sabia que um dia ela descobriria a verdade. E nesse dia, ele temia que o mundo perfeito deles desmoronasse. Por ora, porém, ele preferiu desempenhar o papel de marido modesto, pegando delicadamente em sua mão e convidando-a a sentar. Emily, inocente e confiante, não percebeu nada de errado. Ela simplesmente sorriu feliz por compartilhar um momento com o homem que amava, sem saber que sua vida acabará de mergulhar em um mundo de segredos, poder e mistério. Nos dias que se seguiram, Emily retomou sua rotina diária, feliz e despreocupada. Continuou trabalhando no café pela manhã, ajudando a tia e preparando pequenas surpresas para Liam. Mas algo havia mudado. Às vezes ela sentia um leve véu de mistério ao redor dele, como se uma parte da vida dele estivesse escapando de suas mãos. Os telefonemas secretos, as viagens inesperadas e os encontros misteriosos começavam a semear dúvidas em sua mente. Certa noite, depois do jantar, Liam sugeriu que fossem dar um passeio. Emily, feliz por passar um tempo com ele, concordou com entusiasmo. Caminharam pelas ruas iluminadas da cidade, com os postes de luz lançando um brilho suave em seus rostos. Liam parecia pensativo, com um sorriso gentil, porém estranho, nos lábios. Emily, tem algo que eu preciso te contar, ele começou, com a voz tremendo um pouco. Emily, preocupada, pegou na mão dele. O que foi, Liam? Você está me assustando. Ele a olhou atentamente, seus olhos azuis refletindo tanto amor quanto um segredo pesado. Eu não sou exatamente quem você pensa que eu sou. Emily sentiu seu coração acelerar. O que você quer dizer? Perguntou ela com a voz quase inaudível. Liam respirou fundo. Eu sou bilionário. Venho de uma família muito rica. Tudo que você vê ao meu redor. O que você não sabe, esse é o meu mundo real. Eu queria que você me amasse por quem eu sou, não pelo meu dinheiro. Emily ficou paralisada, sem conseguir falar. Sentia a mente girar, surpresa, descrença, raiva e uma leve excitação. Ela sempre sonhara com luxo e conforto, mas nunca imaginara que seu marido, o homem que amava por sua simplicidade e bondade, possuísse tudo isso. Você mentiu para mim. Ela finalmente murmurou sem fôlego. Eu nunca quis mentir para você, respondeu Liam, abraçando-a. Eu só queria que o nosso amor fosse real, Emily. Se eu tivesse te contado a verdade desde o começo, eu teria medo de que você me amasse por tudo mais, e não por quem eu sou. Emily sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Ela amava Liam profundamente, mas seu mundo acabará de desmoronar e se transformar em um universo que ela ainda não compreendia. A vida simples que conhecia estava prestes a desaparecer, substituída por um mundo de poder, riqueza e segredos. Naquela noite, Emily percebeu que seu casamento não era apenas uma história de amor. Era o início de uma jornada complexa, na qual ela teria que navegar entre sua própria inocência, a verdade sobre o homem que amava e os desafios inesperados que a riqueza e o poder traziam para suas vidas. No dia seguinte ao passeio, Emily não conseguiu dormir. As palavras de Liam ecoavam em sua cabeça. Sou bilionário. Queria que você me amasse por quem eu sou. Ela se sentiu ao mesmo tempo traída e fascinada. Como um homem que ela considerava simples poderia possuir um mundo assim? Liam, ciente de sua angústia, decidiu levá-la para conhecer seu mundo. Naquela manhã, ele disse a ela: venha comigo, Emily. Quero que você entenda. Não apenas acredite nas minhas palavras. Eles entraram em uma limusine preta que parecia ter saído diretamente de um filme. Emily, sentada ao lado dele, observava a cidade passar através dos vidros fumê, incapaz de compreender a grandiosidade do mundo que estava prestes a descobrir. Alguns minutos depois, chegaram em frente a um imponente arranha-céu, com um saguão de mármore branco, colunas douradas e obras de arte modernas adornando as paredes. Os funcionários impecavelmente vestidos fizeram uma reverência educada a Liam. Emily sentiu uma estranha pressão no peito. Ela não estava apenas surpresa, estava completamente dominada pela emoção. Tudo isso, é seu? Sussurrou. Liam sorriu tristemente. Sim, mas não significa nada sem você. Ele a guiou pelos escritórios, salas de reunião e andares onde dezenas de pessoas trabalhavam sob sua supervisão. Emily viu gráficos, contratos, números com 7 ou 8 zeros. Ela percebeu que o homem que conhecia como um vizinho bondoso comandava um império empresarial capaz de mudar vidas, cidades, talvez até países. Mas não foi apenas a riqueza que a impressionou, foi o contraste com a simplicidade e a gentileza de Liam que ela adorou.
Nesse mundo luxuoso ele permanecia atencioso, educado, e cada gesto em sua direção parecia calculado para não a intimidar com sua ostentação. Durante o almoço no restaurante privativo do Arranha-Céu, Emily conheceu os principais executivos de Liam. Ela se sentiu intimidada pela sofisticação e autoconfiança deles, mas Liam a apresentou com ternura: Emily, minha esposa. Ela me ensinou o que é a verdadeira felicidade. Emily sentiu as bochechas corarem. Ela jamais imaginara que seu mundo simples pudesse se cruzar com um universo tão grandioso, e no entanto, percebeu que nunca se sentirá tão viva. Mas assim que começou a se acostumar com tanta imponência, uma sensação de inquietação a invadiu. Alguns funcionários, ao vê-la, trocaram olhares desconfiados e cochichos abafados. Liam percebeu a preocupação dela e pegou em sua mão. Não se preocupe, Emily. Aqui as aparências importam, mas seu coração é mais precioso do que qualquer riqueza. No fundo, Emily pressentia que em breve enfrentaria desafios muito maiores do que o choque da riqueza. Este mundo que ela acabará de descobrir não era apenas repleto de luxo, era povoado por julgamentos, ambições e expectativas. E logo, ela teria que provar que pertencia a este mundo, não através do dinheiro, mas através da força do seu coração e da sua coragem. As semanas que se seguiram foram uma mistura de admiração e tensão para Emily. Ela estava aprendendo a navegar no mundo luxuoso de Liam, conhecendo os funcionários, os jantares formais e as obrigações sociais. Mas quanto mais se adaptava, mais percebia que o mundo de Liam não era apenas repleto de riqueza, também era povoado por inveja, suspeita e críticas veladas. Certa tarde, Emily foi convidada para almoçar com a família de Liam. Os Bennets eram conhecidos por serem poderosos, influentes, mas também terrivelmente exigentes. Assim que Emily entrou na suntuosa sala de estar, sentiu o peso dos olhares. A tia de Liam, Margaret Bennet, olhou-a de cima a baixo e sussurrou para o irmão: vamos torcer para que ela esteja à altura das expectativas. Emily sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas Liam segurou sua mão, tranquilizando-a com um olhar simples. Ignore-os, Emily. Eles precisam te conhecer. Apesar da natureza gentil de Liam, Emily começou a sentir o abismo entre o mundo dele e o dela. Os comentários sutis, as insinuações e as críticas veladas a lembravam de que ela não havia nascido em berço de ouro. Mas em vez de se isolar, Emily decidiu enfrentar o desafio. Ela sabia que o amor que compartilhava com Liam não poderia ser apagado pelo preconceito ou pela inveja. Aos poucos, Emily descobriu aspectos ocultos da personalidade de Liam. Apesar de seu império colossal, ele permanecia humilde, generoso e atencioso às necessidades dos outros. Frequentemente deixava pequenos bilhetes ou surpresas para ela, gestos simples que demonstravam que para ele, o mais precioso neste mundo não era o dinheiro, mas o amor e a sinceridade. No entanto, o mundo de Liam começou a revelar seus perigos. Sócios invejosos tentaram testá-la, questionando-a sobre sua família, sua visão de mundo e suas intenções. Emily, ingênua, mas determinada, compreendeu que precisava aprender a se defender não apenas por si mesma, mas também para proteger o amor e a confiança que compartilhava com Liam. Certa noite, após uma reunião difícil em que alguns executivos questionaram o lugar dela ao lado de Liam, Emily desabou em lágrimas no quarto. Liam a abraçou e sussurrou: você é mais forte do que pensa. Eu a escolhi pelo seu coração, e ninguém pode mudar isso. Essas palavras simples, porém poderosas, deram a Emily uma coragem renovada. Ela compreendeu que seu casamento não era apenas uma história de amor, mas uma jornada na qual teria que enfrentar os julgamentos, as intrigas e os segredos desse novo mundo, e ela estava pronta. A partir daquele momento, Emily decidiu que não deixaria mais o medo ou a dúvida controlá-la. Ela provaria não só para a família de Liam, mas também para si mesma, que merecia seu lugar no mundo, que era capaz de superar qualquer desafio, e que seu amor por Liam era mais forte do que qualquer obstáculo. Meses se passaram e Emily começou a se sentir mais confiante no mundo de Liam. Ela aprendeu a lidar com olhares críticos, responder a perguntas constrangedoras e se sair bem em jantares formais. Mas apesar do seu progresso, um novo obstáculo estava surgindo: o ciúme e a inveja dentro do círculo de amigos de Liam. Certa noite, em uma recepção suntuosa para celebrar uma parceria internacional, Emily sentiu o peso dos olhares sobre si. Algumas mulheres elegantes e refinadas cochichavam enquanto a examinavam. Emily, agora mais segura de si, sorriu educadamente, mas percebeu a tensão no ar. Ela sabia que neste mundo, a aparência importava tanto quanto a competência e a sinceridade.
No meio da noite, uma mulher loira aproximou-se dela com um sorriso condescendente. Então você é a nova senhora Bennet. Muito charmosa, mas você já lidou com algo tão importante quanto este casamento? Emily respirou fundo e respondeu calmamente. Não, mas pretendo aprender e dar o meu melhor. E sei que meu marido acredita em mim, e isso é o que importa. A mulher franziu a testa, visivelmente incomodada com a determinação de Emily. Liam, que observava à distância, sentiu uma intensa onda de orgulho. Seu coração palpitava por aquela mulher que, apesar de sua inocência e passado simples, enfrentava bravamente um mundo que poderia tê-la destruído. Mais tarde naquela noite, um evento inesperado ocorreu. Um sócio ciumento tentou constranger Emily, insinuando que ela não entendia de negócios e era apenas uma esposa ingênua. Mas Emily, armada com sua sinceridade e determinação, respondeu com confiança, mostrando que conhecia Liam e o que ele representava. Não pretendo saber tudo, mas conheço o homem que amo e sei o que ele representa. E é isso que importa. Os murmúrios cessaram. Emily sentiu uma mistura de triunfo e exaustão. Ela acabará de conquistar o respeito de uma parte desse novo mundo, não por meio de seu dinheiro, mas por meio de sua coragem e sinceridade. Ao voltar para casa, Liam a abraçou e sussurrou: "Estou orgulhoso de você, Emily. Você enfrentou este mundo sem perder a sua essência." Emily sorriu, com o coração transbordando de emoção. Ela compreendeu então que seu casamento não era apenas um laço entre duas pessoas, mas uma jornada onde cada obstáculo se tornava um teste para o seu amor. Riqueza, poder e inveja não eram nada comparados à força do seu vínculo. Naquela noite, enquanto adormeciam de mãos dadas, Emily percebeu que, independentemente do luxo ou dos desafios que se apresentassem, contanto que estivessem juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa. E pela primeira vez ela sentiu que realmente pertencia ao mundo de Liam, sem jamais se perder. O tempo passou desde o casamento de Emily e Liam. Obstáculos, julgamentos e tensões moldaram o relacionamento deles. Emily não era mais a jovem ingênua e frágil do início. Ela havia aprendido a navegar no mundo de Liam, a enfrentar críticas e a se impor diante de todos aqueles que duvidavam dela. Certa manhã, enquanto tomavam o café da manhã na cozinha de sua luxuosa casa, Liam pegou a mão de Emily e a olhou atentamente. "Emily, quero que você saiba de uma coisa. Desde o início eu te amei por quem você é, e nada neste mundo jamais mudará isso." Emily sentiu os olhos se encherem de lágrimas. "Eu também, Liam. Eu te amo. E agora eu sei que posso enfrentar qualquer coisa, contanto que você esteja ao meu lado." Algumas semanas depois, uma reunião importante foi realizada na sede da Bennet. Emily, oficialmente convidada a participar pela primeira vez, encarou todos os executivos e parceiros de negócios. Ela havia se esforçado para entender a empresa, aprender seus valores e se preparar para aquele dia. Quando Liam a apresentou como sua esposa e companheira de vida, todos os olhares se voltaram para ela. Mas em vez de críticas ou murmúrios, o que reinava na sala era o respeito. Emily respondeu às perguntas com segurança, compartilhou suas ideias com clareza e, o mais importante, demonstrou que entendia não apenas Liam, mas também a visão e as responsabilidades de seu império. Os executivos, impressionados com sua sinceridade e força, perceberam que ela não era apenas uma esposa, mas uma aliada valiosa. Aquele dia marcou uma virada em suas vidas. Emily não apenas conquistou seu lugar no mundo de Liam, como também provou que o amor podia triunfar sobre segredos, julgamentos e obstáculos. Naquela noite, enquanto passeavam pelo jardim iluminado da casa, Liam abraçou Emily com força. "Passamos por tanta coisa, mas olha só para nós agora. Nada pode nos separar." Emily sorriu, com o coração transbordando de felicidade. Ela sabia que a vida continuaria a apresentar desafios, mas juntos, eles poderiam enfrentar qualquer coisa. O segredo de Liam não era mais um fardo, mas a prova de que o amor deles havia resistido ao teste do mundo. E assim Emily e Liam continuaram suas vidas de mãos dadas, em um equilíbrio perfeito entre simplicidade e grandeza, provando que o verdadeiro amor não depende de riqueza nem de poder, mas de sinceridade, coragem e confiança.